Olá, nós vamos iniciar agora a nossa aula sobre a ditadura militar brasileira. O regime militar no Brasil, que é o nosso segundo, porque o primeiro ele ocorreu durante a Era Vargas, no chamado Estado Novo, de 37 a 45. Agora nós vamos abordar o regime militar de 64 a 85, que foi no contexto da Guerra Fria. Então, o cenário mundial ele tem um impacto, ele tem um desdobramento nos acontecimentos da América Latina e do Brasil, claro, evidentemente. Bom, a primeira coisa que seria importante destacar nesse assunto foram os motivos, as razões que contribuíram para esse golpe militar. Então, esse aqui é o nosso sumário, os assuntos que nós vamos trabalhar ao longo desse tema, que é a ditadura militar. São muitos assuntos, são 21 anos de regime militar no Brasil. Existe um momento mais tenso dessa ditadura, que foi com o AI-5, e que nós vamos comentar no desdobramento, no desenrolar da nossa aula. Bom, qual que era a situação política brasileira no contexto desse golpe militar? Bom, no cenário da América Latina, nós tivemos em 1959 a Revolução Cubana. Então, a Revolução Cubana, assim como a eleição de Salvador Allende no Chile, foi criando, dentro da política imperialista americana, a ideia da ameaça vermelha. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o exército brasileiro, os generais, eles acabaram participando de treinamentos nos Estados Unidos. E treinamentos de estratégias e técnicas militares, como também foram influenciados pela ideologia americana de guerra. Bom, então, a gente sabe que no dia 1º, na passada do dia 31 de março para o dia 1º de abril, o presidente João Goulart, conhecido também como Jango, ele foi deposto e aí os militares assumem o poder através de um comando revolucionário. Eles se denominavam como um comando revolucionário. E aí nós vamos ter os representantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Bom, se a gente fizer um retrospecto da história brasileira, depois da Era Vargas, nós vamos ter, depois de Vargas, Dutra, a volta de Vargas, o suicídio de Vargas leva o Café Filho ao poder, depois nós vamos ter a eleição do JK, Jânio Quadros, que vai ficar mais ou menos 9 meses no poder, e depois o vice, o João Goulart, assume do final do segundo semestre de 1961 até abril de 64. Bom, a grande questão, o grande discurso que existia naquele contexto era a ideia da Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos defendendo o capitalismo e, de outro lado, a União Soviética defendendo o comunismo. Esse momento de bipolarização ideológica acaba fazendo com que essas grandes potências que acabaram se destacando no pós-guerra, elas comecem a criar as chamadas zonas de influência. Os Estados Unidos, desde o século XIX, com a doutrina Monroe, e principalmente no século XX, com a doutrina Truman, cria uma ideia de que a América Latina é uma área de intervenção americana. E isso é colocado de uma forma ideológica e é uma intervenção, uma proposta de intervenção, de cuidar da América, né? América para os americanos,
está na doutrina Monroe, que tem interesses imperialistas, interesses econômicos e ideológicos também. Então, a emenda Platt, criada pelo governo americano, criava a possibilidade da intervenção dos Estados Unidos na América. E uma intervenção militar, como aconteceu em alguns países. A grande questão, a grande discussão é que a América Latina, por ser um continente, a América, em grande parte, por ser um continente pobre, acabou aderindo, naquele contexto, a discursos socialistas e comunistas. E não necessariamente o comunismo do ponto de vista revolucionário, mas também a social-democracia. Existia essa ideia das reformas sociais. E o João Goulart, ele acaba tendo um discurso das reformas de base, a reforma administrativa, tributária, a reforma agrária, universitária. Essas reformas, chamadas reformas de base, elas tinham como proposta atender às demandas sociais do Brasil e, ao mesmo tempo, incomodava as elites, como latifundiários, empresários, a própria igreja, porque no comunismo, ou na ideia do comunismo, não é possível a existência da religião, porque no entendimento da teoria comunista, marxista, a religião ela serve como uma manipulação da população. Bom, então havia esse discurso da ameaça vermelha. Então, o que seria um comunista? O comunista seria um desordeiro, aquele que tinha por intenções retirar a propriedade privada, trazer o caos social. Então, o que nós devemos pensar é, João Goulart era um comunista que defendia uma proposta revolucionária, assim como aquela que aconteceu na China, em Cuba e na própria União Soviética, ou João Goulart teria propostas sociais. Haveria por parte de João Goulart uma proposta da instalação de uma ditadura no Brasil? Bom, pela leitura da historiografia e pelas pesquisas, João Goulart não tinha essa proposta autoritária, mas o discurso para retirar a legitimidade do João Goulart, o que já tinha acontecido antes, quando o Jânio ele renunciou, estava nessa linha. Bom, o fato é que o Brasil vivia uma crise econômica por conta tanto de um contexto mundial, de um cenário mundial, e também por conta do governo JK, que adotou uma política de empréstimos para fazer valer, para colocar em prática o seu plano de metas. Então, o Brasil vivia uma crise econômica, e isso gera uma crise social. Esse Brasil é um Brasil urbano, né? É um Brasil que, se na era Vargas grande parte da população estava no campo, nós vamos ter, a partir dos anos 30 até os anos 60, um processo de urbanização. Então, as organizações sociais, os movimentos sociais, eles vão ganhando força e vão se organizando de modo mais eficiente. E, ao mesmo tempo, tem esse contexto da Guerra Fria. Então, a ameaça do comunismo no Brasil serve de pretexto para o golpe militar, principalmente depois que o João Goulart anuncia as reformas de base no comício da Central do Brasil, no mês de março de 1964. Bom, é um jogo político, que vocês podem perceber. Bom, o fato é que o golpe militar no Brasil, ele é apoiado por grupos conservadores e também, nós podemos dizer, por grupos reacionários. E quem está apoiando o golpe militar no Brasil de uma forma efetiva, estratégica, financeira e até mesmo
com ajuda na espionagem? Os Estados Unidos. Desse grupo que apoia os militares no poder, nós temos os latifundiários, a burguesia nacional e a estrangeira que tinha interesses e negócios no Brasil, a igreja, evidentemente, os militares, uma parte da classe média, que num certo conceito é chamada pequena burguesia, e parte da população que, em grande parte, acaba sendo influenciada pelo discurso da mídia, pelo discurso de grupos dominantes, a população urbana. E, de um outro lado, você tem a esquerda. E essa esquerda está ligada aos movimentos como a UNE, de estudantes, a Ligas Camponesas, principalmente da Paraíba, do Nordeste brasileiro, as forças sindicais, estudantes, políticos, intelectuais, adeptos ao comunismo, e o baixo clero também, que faz um trabalho, ou que fazia um trabalho de engajamento, de luta social, seja nas cidades, ou seja no campo. E é interessante porque o marxismo, ele adentra, ele chega também em certos setores da igreja. Então, quando a gente pensa a igreja católica, a igreja oficial, ela tem, no Brasil, uma adesão à ditadura, mas existem certos setores da igreja que têm um engajamento contra a ditadura. Bom, então esses grupos, eles apoiavam a reforma de base, reformas sociais. É claro que dentro desse grupo havia, sim, comunistas que defendiam uma revolução comunista, mas existiam também grupos que defendiam reformas sociais, que não é o comunismo do ponto de vista radical, do ponto de vista marxista da ditadura militar, da ditadura, da instalação de uma ditadura do proletariado. Então, é importante a gente não criar esses rótulos da igreja e entender que existe aí essas diferenças. Bom, aqui o objetivo da aula não é defender um ponto, quem estava certo ou errado. O papel da história não é esse, mas é mostrar como se deram esse processo histórico e como se deu essas relações de poder e que tem a ver com questões internas e também com o cenário internacional. Bom, e aí a questão foi golpe ou foi revolução? Veja, para os militares foi uma revolução, porque nós tínhamos no poder o João Goulart, que era um presidente considerado de esquerda por ser do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Ele foi ministro do Getúlio Vargas e o Vargas, a gente não pode esquecer que o Vargas, apesar de todo o autoritarismo dele ao longo de 1930 a 1945, o Vargas proporcionou, naquele contexto, conquistas para os trabalhadores, como a própria CLT. Bom, então, para os militares, foi uma revolução, uma transformação, porque a ideia de revolução é uma ideia de uma transformação. E se a gente pensar do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, depois da ditadura militar, nós não temos uma transformação do Brasil. Você tem a manutenção de um regime econômico, principalmente da abertura brasileira ao capital estrangeiro, sobretudo estadunidense. Então, a ideia de revolução é mais um discurso. Agora, foi golpe? Sim, foi um golpe. Por quê? Porque você tinha uma Constituição e ela foi desrespeitada. Por mais que muitos não concordassem, às vezes, com uma postura do presidente João Goulart, como as reformas de base, a Constituição, a democracia deveria, a vontade daqueles que votavam no Brasil deveria ter sido respeitada. Então, foi um golpe, porque houve um desrespeito à Constituição brasileira. Bom, então,
você tem a preservação do capitalismo, você tem a preservação ou a manutenção do status quo, ou seja, o lugar social. A gente tem uma seção social de certos grupos sociais? Não. Você tem a manutenção de uma ordem econômica e social. E um alinhamento que o Brasil sempre teve em destaque, desde a sua história republicana, um alinhamento aos Estados Unidos. Então, o Brasil, alinhado ideologicamente, abrindo as suas portas para o capital estrangeiro, estadunidense, a manutenção desse status social e do capitalismo. Então, não há revolução. Existe, sim, a manutenção de um modelo socioeconômico. Bom, como que nós podemos, então, resumir, caracterizar o regime militar? Foi um regime autoritário, opressor, repressor, com o uso da violência, de morte, de prisões, de exílios, desaparecimentos, extermínios, investigação e censura. Quando eu coloco extermínios aqui em massa, a gente pode até fazer uma correção, porque no Brasil é uma estimativa de 4 mil mortos, né? Então, assim, talvez o termo mais correto não seja o extermínio em massa, mas você tem várias vidas sendo impactadas e famílias sendo impactadas apenas por uma oposição ao governo, né? Então, é sim uma ideologia conservadora, baseada na doutrina de segurança nacional, que está associada à ideologia militar dos Estados Unidos, uma política liberal e pró-capitalista. Bom, abusos de poder, a Constituição, que até então existia, que foi a Constituição de 46, ela foi toda desconfigurada. Em 1967, você tem uma outra Constituição, a Constituição Militar, e ela foi desconfigurada pelos atos institucionais autoritários e uma política econômica de abertura ao capital estadunidense. Então, é uma ditadura de direita. A grande questão era o temor de uma ditadura de esquerda, ele não se efetiva. Mas uma ditadura de direita, ele se efetiva no Brasil, como em vários países da América Latina. Por quê? Por que você coloca e você instala ditaduras na América Latina? Porque eu sempre gosto de falar o seguinte: qual que foi o comunismo? Ele ganha terreno na Europa, no leste europeu. Qual foi o escudo de proteção para que o comunismo não avançasse na Europa Ocidental? O Plano Marshall, que vai proporcionar melhorias sociais. Quando nós temos melhorias sociais, você, de certa forma, ameniza ou anestesia esses ímpetos revolucionários. Então, foi um escudo de proteção do capitalismo. E até mesma forma, e ao mesmo tempo, uma forma de reconstrução da Europa do pós-guerra. Agora, o que a gente não pode esquecer é que na América Latina, em outros países do mundo também, qual foi esse escudo de proteção do capitalismo e dos interesses imperialistas, que são econômicos e ideológicos, dos Estados Unidos? Foi a instalação de ditaduras, porque um regime opressor, ele não vai permitir, ele vai perseguir qualquer tipo de ideia que seja contrária à ideia daqueles que estão no poder. Então, o modo como os Estados Unidos lidou para evitar o avanço do comunismo no mundo foi diferente. Na Europa Ocidental, aí nós vamos ter a execução do Plano Marshall, e já na América Latina, o seu grande quintal foi o incentivo, a ajuda financeira militar e o apoio direto da instalação de ditaduras. E isso acabou
dando certo durante um tempo. Bom, então, a ditadura, o golpe acontece no 1º de abril de 1964, foi um contexto difícil para a história do Brasil, e essa ideia dos militares no poder, ela é um mito da ideia da ordem, muito positivista. Todas as vezes que o Brasil enfrentou momentos de crise, há um discurso de que os militares, ou só eles, podem trazer a ordem social. Vale lembrar que esse mito da ordem e da salvação por parte dos militares, ele acaba sendo construído principalmente na Guerra do Paraguai. Após a Guerra do Paraguai, que os militares eles são vistos no discurso da sociedade brasileira e no imaginário brasileiro como os grandes heróis do Brasil. Porém, o que sempre faltou, até mesmo para os meios militares e até mesmo para a própria sociedade, foi a autocrítica, porque o Paraguai ele foi massacrado pelas forças militares do Brasil, Argentina e Uruguai. E, de certa forma, o que o Paraguai vive hoje, uma economia informal, se deve aos estragos feitos pela Guerra do Paraguai, onde grande parte da população masculina veio a falecer, e aí é um outro tema. Mas a República, a saída do Império para a República, a proclamação da República é por Deodoro da Fonseca, o militar, o marechal. Depois você tem o Floriano Peixoto. E durante a República Velha, você flerta novamente com o governo, com presidentes como Eves da Fonseca, que tem esse discurso também. E ao longo do período democrático liberal, que foi de Vargas, né, após a era Vargas, de 46 até 1964, você tem alguns momentos, como nas eleições, o que antecedeu as eleições de JK, com uma possibilidade de um golpe, mas que foi evitado por um outro militar. Então, dentro do meio militar brasileiro, é importante entender que também existem visões diferentes. Existem uma visão que entende que a ordem se dá pela violência, e tem outros que têm uma visão que a ordem ela se dá de outra forma, né? Então, existe sempre esse mito dos militares como salvação do Brasil, e a história mostra que os militares deixaram um legado para o Brasil, né? O que foi a década de 80 e 90, quando eles saíram do poder, né, até o Plano Real? Foi uma enorme crise econômica. Claro, tem a crise do petróleo internacional, tem outros fatores, mas eles não deram conta de lidar com a desigualdade social. A desigualdade social no Brasil ela aumenta, e o que faz aumentar a criminalidade, e a ideia de que não existia no Brasil desordem, não existia pobreza. É claro que se você comparar o Brasil da década de 60 com hoje, a população é o dobro, então os problemas são maiores. Mas existia censura. Não existia liberdade de imprensa. Então, a pobreza, a miséria, ela não era algo escancarado nos jornais da época, e nem mesmo os problemas econômicos e sociais que o Brasil vivenciava. Existe aí toda uma forma de blindar a imagem do meio militar. Agora, a ideia não é demonizar o meio militar e nem glorificar, porque na história não existe essa ideia de demonizar e glorificar. Existem sim militares que têm uma visão mais democrática, mais social, e isso não quer dizer comunismo, nada disso.
Mas existem militares que têm uma visão de que a única forma de resolver as questões seja através da violência. E a violência não é o caminho para resolver nenhum problema em nenhum país. A gente sabe disso. Basta ver os Estados Unidos, que tem pena de morte, mas a violência existe, porque a violência e a criminalidade, ela não está só entre os pobres, né? Ela está na classe média, ela está nas elites. Agora, existe uma demonização. O cara roubou um celular, ele é um bandido. Agora, um grande empresário que só nega impostos, que tem uma fortuna de bilhões, aí ele só nega impostos, ou seja, ele não paga os impostos que deveria pagar, aí ele não é um criminoso, né, pela sociedade brasileira. E, na verdade, roubar um celular é um peso muito menor do que roubar bilhões que vão impactar a saúde, a educação, etc. E tal. Então, se essa ideia de que se exterminasse todos os chamados criminosos, né, chamados criminosos, a criminalidade ia acabar? Não, porque ela sempre vai existir quando você não tem o básico para uma sociedade. Não é uma questão de índole, né? Imagina uma criança, um jovem, que vê o pai e a mãe trabalhando o dia todo, cada um ganha um salário mínimo, pega um ônibus, trabalha muito, etc. e tal. De repente, chega ali um menino de 12 anos que fica sozinho em casa, o traficante chega para ele e fala assim, olha, eu vou te pagar o dobro que seu pai e sua mãe ganham juntos, para você trabalhar no tráfico de drogas. Aquilo seduz a criança, né? E sempre essa sedução, ela acontece com as crianças. Depois elas fazem 18 anos, aí sair dessa realidade não é fácil. E se a gente olhar, porque a sociedade olha muito a foto, se a gente olhasse o filme, todo o processo, como se dá, aí depois ele vai preso. E na prisão, a prisão, ela tem dentro da prisão você tem os chefes da prisão. Então, a pessoa é obrigada dentro da prisão a pagar uma mensalidade para ser protegido, ela é obrigada a pagar cigarro para o chefe da facção. Então, a prisão, ela é uma escola do crime, né? Então, o cara entra ali como um ladrão de celular e, de repente, ele é treinado, né, para ser um assassino, de repente, né? Então, isso não quer dizer que não seja necessário uma intervenção, mas a única forma da gente sanar isso seria garantir coisas materiais básicas, a presença dos pais e as mães, né? O cuidado dessas crianças, uma cultura, um esporte, uma educação de qualidade, para que essas crianças elas não sejam seduzidas pelo mundo do crime, porque muitas delas acabam não tendo expectativas ou mergulham no mundo do crime para ter visibilidade, né, para se sentir um sujeito social, né? Então é uma questão complexa. Então isso a gente vê que não, historicamente a violência nunca resolve nada, né? E o caminho aí é melhorar as condições econômicas, melhorar a educação, que é o melhor caminho. Então essa repressão vai acontecendo, né, ao longo aí da ditadura militar. Bom, qual foram as primeiras ações dos militares? Caçar mandatos de deputados que foram eleitos, que eram de oposição, aposentar funcionários públicos que demonstravam uma visão crítica dos militares ou uma visão de esquerda. Eles eram chamados subversivos. Fechamento da UNE, de sindicatos, eliminação das ligas camponesas. Enfim, foi um momento aí de repressão muito grande.
E entre os militares, basicamente existiam dois grupos, os moderados e os de linha dura. Os moderados, eles não tinham, grande parte deles era a favor da ditadura, mas a ditadura seria apenas um momento para fazer uma transição e aí você redemocratizar o Brasil. Os linha dura, não. Eles achavam que a única forma de resolver as questões do Brasil era instalar essa ditadura, esse governo opressor, e aí muitos desses militares de linha dura usavam da violência extrema como forma de reprimir a contestação, né? Bom, vai ter uma verdadeira operação de limpeza, né? Pessoas serão exiladas, enviadas para fora, perseguidas, presas, torturadas, mortos, tudo em nome da ordem. Aí a questão mas que ordem é essa? Né? É uma ordem imposta, é uma ordem de um grupo, e o que é o certo, né, assim, para uma sociedade? A perspectiva de um grupo, né? Bom, enfim, e a Constituição sendo rasgada nesse momento aí, né? Nós tivemos 5 presidentes militares. Eu vou dar uma dica para vocês guardarem. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Ó, C, M e F. Eu pulei o G, mas dá para guardar. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, a pronúncia é Geisel, e Figueiredo. Qual vem primeiro, Castelo Branco ou Costa e Silva? CA, ordem alfabética, CO, Médici e Figueiredo. Então, esses são os militares. E aí, o que a gente conclui a partir desses militares? Desses 5 presidentes, nós temos fases. A ditadura militar, ela vai ter, nesse caso, 3 fases. Eu não vou ficar preso às datas, mas é importante entender uma data, que é 68. De 64 a 68, nós temos a instalação da ditadura. Você ainda tem a população saindo à rua e contestando a ditadura, e uma grande repressão. Essa primeira fase, ela refere-se ao governo do Castelo Branco e parte do governo Costa e Silva. A segunda parte do governo Costa e Silva, você vai ter o AI-5, que a gente vai falar. Mas guarda essas letrinhas. Ato Institucional número 5. Nessa segunda fase, nós vamos ter o final do governo do Costa e Silva. O governo do Médici foi o governo mais autoritário de todos. E o início do governo Geisel. Bom, na verdade, vamos dizer, uma parte do governo Geisel. Aqui você vai ter o chamado Anos de Chumbo, é um endurecimento da ditadura e, ao mesmo tempo, a reação daqueles que eram perseguidos, a luta armada. Então, os militantes de esquerda, não todos, é claro, vão, então, pegar em armas e vão realizar atos de oposição à ditadura militar, muitos desses atos se inspirando nas estratégias da Revolução Cubana. Bom, na terceira fase, nós vamos ter uma parte do governo Geisel e no governo Figueiredo a chamada redemocratização. Abertura política, a distensão. Então pensa assim, a pessoa teve uma distensão no músculo, um afrouxamento da ditadura, né? Mas por quê? Se a gente pensar, por que a segunda fase é a mais violenta e a mais tensa? Tem a ver também com o que está acontecendo na Guerra Fria. A terceira fase,
a Guerra Fria já entra em outro momento. Então, a ditadura vai perdendo forças e a população também vai cansando de um regime opressor. Muitos grupos que tinham apoiado a ditadura já começam a fazer críticas e a já defender a redemocratização. E nesse contexto, redemocratização, a volta da democracia, as eleições. E nós vamos ter as chamadas diretas já, que a gente vai falar, vocês vão entender um pouco melhor, um pouco mais para frente. Bom, então, o Marechal Humberto Castelo Branco, aqui tem uma pequena biografia, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês podem estudar o material, tá? Então, o que seria importante a gente entender? Quando ele chega ao poder, ele vai tomar algumas decisões, como, por exemplo, criar o colégio eleitoral. Então, é o seguinte, quando nós elegemos o Congresso Nacional, nós estamos escolhendo os deputados federais e senadores, que são responsáveis basicamente pela criação das leis. Porém, esse Congresso Nacional, ele tinha políticos de espectros diferentes. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher entre esses deputados federais um grupo pequeno, certo? Selecionado a dedo para formar o colégio eleitoral, certo? E é esse colégio eleitoral que vai escolher o presidente, certo? Bom, e tomar decisões importantes. E não só deputados federais e senadores, mas também alguns deputados estaduais vão formar esse colégio eleitoral. Então não é todo o Congresso, não são todos os parlamentares que estão participando de decisões importantes como a criação de leis, mas é um grupo restrito, escolhido pelos militares, que é o colégio eleitoral. Bom, existiam governadores, prefeitos, deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores, que não eram do agrado dos militares. Então, eles vão ser caçados. Muitos vão ter até que fugir do Brasil. E foi instituído o bipartidarismo. Então, por exemplo, o Brasil hoje tem o multipartidarismo, tem vários partidos. Mas a partir do Castelo Branco, que é a instalação da ditadura, através de atos institucionais, que são decisões tomadas pelo próprio presidente, aí nós vamos ter. O que é um ato institucional? É um ato, vou tentar traduzir de uma forma didática. É como se fosse um decreto do presidente que vai modificar a Constituição. Então, nós vamos ter o Castelo Branco criando decretos como o ato institucional número 1, 2, 3 e o 4. Por exemplo, em um desses atos institucionais, você tem a instalação do bipartidarismo. 2 partidos, o Arena e o MDB. O Arena era o partido que representava ideologicamente os militares. E o MDB era uma oposição, era mais de uma fachada. Era uma oposição branda, certo? Então, a gente tem o fim aí, eu falei multipartidarismo, mas é pluripartidarismo. Bom, então, esse colégio eleitoral, ele elegeu depois o Costa e Silva. O Castelo Branco assume e depois ele passa o poder para o Costa e Silva, que foi o presidente eleito por esse colégio eleitoral formado por políticos escolhidos a dedo dentro do Congresso e próprios congressistas já havia uma pré-seleção deles, ou eram da Arena ou eram do MDB. Era uma forma de controle político, simplificando é isso. Aqui eu não vou ficar lendo para vocês, nem trabalhando todos os atos institucionais,
mas nós vamos ter esses atos que vão desrespeitar a Constituição brasileira, de 46. Então, o que está acontecendo nesses atos institucionais? O poder executivo está acima dos outros poderes, legislativo e judiciário. Então, esse é um ponto importante. Então, nesse AI-1, mandatos são cassados, suspensão de direitos políticos, demissão e aposentadoria para pessoas que eram de oposição, e uma perseguição sistemática aos afiliados ou adeptos ao PTB, que era o partido do João Goulart. Bom, e aí nós vamos ter o AI-1, no AI-2 você tem o fim do pluripartidarismo e a instalação do bipartidarismo. ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o Movimento Democrático Brasileiro. Você vai ter a retirada de governadores, de prefeitos, através de intervenções militares, onde você vai colocar governadores, prefeitos, políticos que estivessem alinhados com a ideologia militar, né? O estado de sítio, ele é decretado, onde você suspende temporariamente os direitos dos cidadãos, né, por 180 dias. Isso aconteceu sem consulta ao Congresso Nacional, tá? E decreta assuntos de segurança nacional, ou seja, para trazer a ordem, né? Aí nós temos o AI-3, e já no AI-4 começa a votação para aprovação da nova Constituição. Agora, é claro que essa nova Constituição, que vai ficar pronta em 67, é uma Constituição elaborada por parlamentares que estavam alinhados aos militares. Então, você não tem uma oposição, né? Não teve grandes questionamentos. E aí vem o governo do Costa e Silva, né? Ele vai outorgar a Constituição de 67, veja que ela não foi promulgada, outorgada ela é imposta, tá? E o Costa e Silva foi eleito pelo colégio eleitoral, e aí as prisões, a censura, mandatos são cassados. E essa Constituição de 67 é a Constituição mais autoritária do Brasil, né? E uma das coisas importantes seria o quê? A abertura do Brasil ao capital estrangeiro, né? Principalmente estadunidense, esse alinhamento total, né? Ele também, e o que está previsto nessa Constituição? Era uma Constituição muito centralizadora, somente o presidente e o executivo poderia criar leis, certas leis, principalmente sobre o orçamento, né, o dinheiro que o governo vai gastar em obras públicas, educação, saúde, etc. e tal, e em relação à segurança. Então, orçamento, que é din-din, e segurança é só o executivo. O legislativo não vai fazer isso. Eleições indiretas para presidente, né? Por que indireta? Porque não era o povo que escolhia o presidente, mas era o colégio eleitoral formado a partir do Congresso Nacional. Estabelece pena de morte para crimes de segurança nacional, restringe o direito de greve dos trabalhadores e censura e banimento ou exílio de opositores. Então, você vai ver que foi um governo muito autoritário. Bom, o que vai acontecer? Diante desses atos institucionais, a população ela não cruza os braços, ela sai às ruas e em manifestações. Em 1968, nós vamos ter, em maio de 68, um movimento que surge em Paris, que ganha repercussão no mundo todo. Esse movimento de 68, ele é um movimento da chamada contracultura, da reivindicação das liberdades individuais, que tem relação com a liberdade sexual, seja dos homoafetivos, a emancipação da mulher, os estudantes e jovens com uma visão
engajada, não necessariamente comunista, mas de oposição a certas costumes e tradições impostas pela sociedade conservadora, a crítica ao patriarcalismo, a sociedade patriarcal, enfim, então você vai ter trabalhadores saindo às ruas. Bom, é um movimento aí dos anos 60, muito forte da contracultura, que tem esse evento de maio de 68, que foi um acontecimento histórico importante, que ele envolve vários aspectos, vários agentes sociais, com reivindicações até do próprio movimento negro, enfim, luta pelos direitos civis, luta pelas liberdades individuais. E aí no Brasil você vai ter também essas manifestações, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e numa dessas manifestações, os militares acabam, numa dessas manifestações, ao reprimir a população que estava às ruas, acaba ocorrendo a morte de um estudante de ensino médio, chamado Edson Luiz. A morte dele acabou acirrando ainda mais a contestação ao regime. Então, o Edson Luiz, a morte dele, serviu como um gatilho para que a população se revoltasse ainda mais, principalmente os jovens, contra o regime militar. E o enterro do Edson Luiz mobilizou centenas e milhares de brasileiros que foram às ruas. Com o apoio de estudantes, artistas, intelectuais. E aí nós vamos ter, após a morte dele, a chamada Passeata dos 100 mil, dia 26 de junho de 68. Essa passeata, ela provocou nos militares um medo de que ela pudesse trazer para o Brasil aí uma ideia de desordem, né? Então, os militares tomaram uma decisão importante, que seria decretar o AI-5. Tá? Então, aqui nessa imagem, você tem o Caetano Veloso, você tem o Gilberto Gil, enfim, em apoio aos estudantes, em apoio à morte aí do Edson Luiz, né? Apoio à morte, não, em apoio às manifestações contra a morte do Edson Luiz. Você vai perceber que tem uma juventude negra participando do movimento, enfim, né? Então, você tem de um lado a contestação crescendo ao regime militar e aí a reação dos militares. E qual foi a reação dos militares nesse contexto? Foi o decreto chamado AI-5, Ato Institucional número 5. Né? E esse ato institucional número 5, as perseguições, a censura, as torturas vão crescer muito. Ao ponto que muitos artistas, cartunistas, músicos serão presos, torturados por letras de música, por peças teatrais, enfim. E aí muitos vão ser obrigados a ir para o exílio, para a Europa, para algumas regiões da América. E aí é interessante só fazer uma observação, é que como as ditaduras militares estavam sendo instaladas na América Latina, vai ocorrer uma espécie de parceria entre os governos militares, principalmente da Argentina, do Uruguai, do Chile e do Brasil,
para que eles possam trocar informações. Então, por exemplo, um militante de esquerda que foi perseguido no Brasil foge para o Uruguai, mas aí ele acaba sendo perseguido no Uruguai, ou na Argentina, ou no Chile, pelos militares de lá, e vice-versa. Isso tudo foi pensado a partir dos presidentes militares do Sul aí da América do Sul, e teve como grande apoio e iniciativa os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele vai dar todo o suporte para isso, claro, ele tinha interesse, como eu já tinha dito anteriormente. Daí surge a Operação Condor. Essa Operação Condor foi criar um sistema de comunicação, de estratégias desses países, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Brasil, Peru também, com o objetivo de troca de informações para poder caçar esses militantes de esquerda. Então, isso acontece. E a censura ela vai acontecendo nos grandes jornais, na mídia brasileira. E, em forma de protesto, naquelas reportagens que eram censuradas, por exemplo, o Estadão, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, no lugar dessas reportagens que foram censuradas, eles vão colocar poemas, receitas de bolo, mas para mostrar para a população que ali era para vir um artigo de jornal com uma reflexão, mas que foi censurado. Então, era uma forma de demonstrar, de protesto a respeito, e de crítica também, uma forma criativa dos jornais de demonstrar que eles estavam sendo censurados, né? Bom, eu vou parar por aqui a nossa aula, nossa primeira aula, e depois, na nossa segunda aula sobre a ditadura militar, eu vou adentrar sobre a organização dos movimentos de base eclesiásticos e de alguns movimentos contra a ditadura militar. Então, a gente se vê na nossa segunda aula sobre a ditadura militar. Um abraço a vocês.